Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Começando mais uma live de domingão. Hoje, tema muito top. Deixa eu só fixar o celular aqui. O tema de hoje a gente vai falar sobre o preço do sucesso. Pensa numa live hoje que vai ser pancada. Então, vai aquecendo. Deixa eu só ajeitar aqui as coisas. Seja bem-vindo a todos. Deixa eu só fixar o tema aqui pra gente começar a nossa live. Aqui o tema. Sejam bem-vindos à nossa live Mentalidade. Uma live que já dura quase um ano, mês 8, um ano e 2 meses, né? E hoje a gente vai falar sobre o preço do sucesso, tá bom? Pra quem é do canal e ainda não tá no meu canal aqui do Instagram, se inscreve, porque lá a gente sempre traz um conteúdo inédito pra quem tá lá dentro, tá bom? E eu já dei um spoiler pra quem é do canal mais cedo, né, sobre o que a gente vai abordar aqui hoje. Mas eu queria trazer um outro olhar sobre o sucesso, né? Eu vejo que hoje, mais do que nunca, com a internet, as pessoas elas tendem a mostrar cada vez mais um sucesso que às vezes ela nem tem, né? Como uma forma de, sei lá, eu acho que massagear um pouco do ego. Mas a gente vai trazer um olhar diferente sobre o sucesso, tá bom? Eu acho que vai ser um olhar importante, até para nossa saúde, principalmente aqui, ó, mental. Hoje mais cedo eu vi um documentário que Joel J fez, oriento a todos irem assistir esse documentário lá no YouTube dele. Muito bom mesmo, de verdade. E me fez refletir também um pouco sobre a live de hoje, tá bom? Inclusive me inspirou um pouco em uma parte da live de hoje. Perfeito? Mas pra gente começar, né? Já entrou uma galera boa aí. Boa noite a todos, boa noite. Uma galera aí fiel aqui todo domingo. Boa noite. Simbora. Perfeito. Aí a primeira coisa, né, que eu queria para iniciar a nossa live de hoje é fazer a grande pergunta, né? Eu até fiz hoje. Todas as pessoas podem ter sucesso, né? E o que está por trás do sucesso? E aí, eu até falei em uma live, em uma aula que eu dei para os médicos, né? Que eu dou treinamento para médico também. E eu tava falando assim, ó, o sucesso, diferente do que algumas pessoas imaginam, que é como se fosse o quê? Você vai fazer como se fosse um campeonato e quando você atinge aquele objetivo, você tive sucesso. E essa talvez seja uma visão um pouco superficial do que significa a palavra sucesso. A primeira coisa que tem que entender é que o sucesso ele é um estado que você se encontra em determinada área da tua vida. Então é importante que a gente entenda exatamente isso. Primeiro, que o sucesso ele é de acordo com o resultado. Existe uma relação direta entre resultado e sucesso. Por exemplo, se eu, né, quero ser um bom médico e para que eu me considere um bom médico e que tenha sucesso na minha área, eu preciso ter o quê? Resultados. Então, se eu tenho pacientes que estão satisfeitos, se eu entrego os resultados que os pacientes buscam, né, quando passa por uma consulta comigo, quando faz um tratamento comigo, eu me considero como uma pessoa de sucesso, porque existe uma relação direta entre sucesso e resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre sucesso é que ele está diretamente ligado a resultado. E aí vem a primeira reflexão. A gente precisa entender que o sucesso ele vai ser de acordo com áreas. Então, ou seja, esse é um ponto importante. E aí que eu vou puxar a cereja do bolo. E aí é algo que Joel falou aí no documentário que ele postou hoje. Que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre sucesso é que não existe uma coisa que vai garantir o meu sucesso. Por quê? Porque eu posso ter sucesso profissional e ter insucesso na minha vida pessoal. Então é importante que a gente entenda primeiro que o sucesso ele é de acordo com o resultado. Perfeito. E que eu tenho diversas áreas que eu posso ter sucesso ou não. Então a primeira coisa, né, para a gente conseguir ter clareza sobre o que significa ter sucesso é a gente entender em quais áreas eu quero performar mais. Em quais áreas eu vou priorizar na fase da vida que eu estou. Vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Quando eu fazia cursinho, ou seja, eu dedicava a maior parte da minha vida a estudar para a prova de vestibular. Por quê? Porque eu queria ter sucesso naquele propósito que eu estava naquele momento, que era passar na prova de vestibular. Então, ou seja, para que eu obtivesse o sucesso, eu precisava ter o quê? Um resultado que era aprovação em medicina.
Então eu dedicava tudo, né, naquele momento da minha vida, àquilo. E aí me fez puxar uma reflexão muito importante, né, porque eu não tinha essa visão de sucesso que eu tenho hoje, né? E o que é que eu vejo hoje principalmente? Primeira coisa, você tem que entender o que é que você está buscando para a tua vida. Eu falo isso muito com a minha equipe, eu faço muito isso com os médicos que eu dou aula, e alguns de vocês que assistem minha live eu já falei isso algumas vezes. Então a primeira coisa, você precisa ter muita clareza do que você quer para a tua vida. E quando eu falo querer, não é assim, não, eu quero ter uma família. Não, eu quero ter uma clínica, né? Alguns médicos que o sonho é ter uma clínica igual a mim. Então a primeira coisa é ter clareza do que você quer. Então quando você fala assim, eu quero uma família, o que é ser uma família para você? Não, Rafael, eu quero ter um casamento estável, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter esses filhos daqui a 2 anos, então eu quero ter um filho a cada ano. Pra mim, eu quero ter uma casa, essa casa tem que ter tantos metros quadrados, vai ficar em tal condomínio. Então essa clareza sobre o que você quer, ela vai alinhar o propósito que você está buscando e os resultados que você quer. O resultado na minha área pessoal é o quê? É ter um casamento estável, é ter 3 filhos, é ter uma casa no condomínio tal. Pronto, perfeito. Então eu tenho muita clareza nessa área da minha vida, quais são os resultados que eu estou buscando. Olha que interessante. E, para quem está aqui desde o início da live, eu falei que existe uma relação direta entre resultado e sucesso, então fica mais claro para você em quais áreas você quer ter sucesso. Qual é a ordem de prioridade dessas áreas para ter sucesso? Por que eu estou falando isso? Porque se eu focar apenas em uma coisa, achando que o sucesso da minha vida é se eu atingir aquele resultado naquela área, quando você atinge aquilo ali, é como se sua vida tivesse parado. É você assim, porra, cheguei lá. E aí, esse documentário que o Joel postou hoje mais cedo, ele fala sobre isso, né? Que os atletas, eles se dedicavam muito ao esporte, a vida inteira ao esporte, tinham os resultados que ele buscava, só que depois chegava uma fase da vida que virou um ex-atleta. E a pessoa começa a entrar em paradoxo. Por quê? Porque eu cheguei onde eu queria e agora? Qual o sentido da vida? E aí vem o lado sombrio, né? Que ele aborda até nesse documentário aí. Que é o quê? É quando você acha que teu propósito é aquilo, você atingiu aquilo e você não tem mais propósito. E aí o que ele puxa a reflexão e trazendo para o que eu falei, é primeiro você entender que existem áreas da tua vida que você vai performar. É importante que você tenha clareza quais são os resultados que você está buscando em cada área. Porque como eu falei, para você ter sucesso, você tem que ter resultado. Então, por exemplo, como pai, para me ter sucesso na área, né, na criação de Léo, eu preciso estar presente. Eu preciso levar Léo todo dia para a escola, porque todo dia eu observo uma coisa e eu treino ele na determinada área. Eu preciso treinar Léo na comunicação. Então, ou seja, quais são? Aí olha que interessante. Então, se eu quero ter sucesso como pai, eu preciso primeiro saber o que é sucesso nessa área. Pronto, eu quero, para mim, sucesso na criação de Léo é que ele seja independente, que ele seja um homem autoconfiante, que ele seja uma pessoa educada. Pronto, eu delimitei quais são os resultados que eu quero obter nisso. Depois que eu determino quais são os resultados que eu quero obter nisso, eu preciso saber quais são as tarefas que eu preciso aplicar nesse percurso. Olha como é interessante. Olha como fica mais claro. Então, ou seja, se eu sei que os resultados, por exemplo, no treinamento de Léo são esses que eu quero atingir, quais são as tarefas que eu preciso fazer todos os dias? Então, olha que interessante. Então, primeiro, ter a clareza do que é sucesso. Sucesso é gerar resultado. Segundo, eu preciso saber que o sucesso ele não é uma única coisa. Ele é um conjunto de coisas que tem ao longo da minha vida. Então eu tenho clareza que eu preciso performar nesse momento da minha vida, eu estou buscando minha espiritualidade, eu estou buscando estabilizar, construir uma família estável. Então, ou seja, essas são as minhas prioridades de agora. Olha que interessante, de agora. Por quê? Porque vai mudando ao longo do percurso. Porque você vai atingindo resultados e você precisa ressignificar outras coisas para você buscar novos resultados. Às vezes na própria área que está buscando. Mas é importante que se você foca unicamente em um ponto, os outros pontos vão ficar com deficiência. E segundo, se você não consegue atingir aquilo, você entra em um colapso. Você fala assim, pô, não consegui, eu sou fracassado. Não, você fracassou em um quesito da tua vida. Porque existem diversas áreas, né, que você vai buscar performar. E é importante você ter clareza de quais são essas áreas, ter clareza da prioridade de cada uma delas na fase da tua vida e ter muita clareza o que é ter sucesso naquela área. Isso é extremamente valioso. E aí a gente entende agora sobre, primeiro, que sucesso, existem áreas da vida que eu preciso performar e saber quais são essas áreas.
saber a ordem de prioridade de cada área dessa, porque cada fase da vida a gente vai priorizar uma delas, e ter muita clareza entre a relação resultado e sucesso. Perfeito? Ótimo. Então, a gente abriu o leque dentro da cabeça da gente sobre que sucesso não é uma única coisa. Que sucesso existe uma relação direta entre resultado. E que resultado existe tarefas que precisam ser feitas no tempo necessário para que esses resultados aconteçam. Perfeito? Ótimo. Quando a gente entende isso, agora a gente entende que o fato de eu ter atingido aquele resultado, esse resultado, ele não vai ser pro resto da vida. Desde que eu não continue fazendo o que era necessário fazer. Por exemplo, se hoje eu tenho sucesso como médico, isso é condicionado aqui a eu fazer com que mais e mais pessoas me descubram, para que essas pessoas me procurem e eu dê o resultado que elas estão buscando no tratamento. Segundo, eu preciso performar no meu atendimento para que o paciente tenha a percepção de que o que eu falo na internet é coerente com o que eu faço na minha consulta. Segundo, eu preciso de time, eu preciso treinar meu time para que eles consigam reproduzir a mesma essência minha. Então, ou seja, o sucesso ele é um estado. Eu considero o sucesso como se fosse um aluguel, que você aporta e você faz pagamentos diários. Ou seja, para que eu continue performando na minha área profissional, eu preciso fazer uma série de tarefas e continuar fazendo. Perfeito? Então, é muito importante a gente ter clareza sobre isso. Por quê? Porque muita gente, ela chega no resultado, aí ela fala, agora eu vou relaxar. Quando ela relaxa, ela deixa de fazer as tarefas e é aquilo que eu falei. O sucesso é um pagamento que você faz todo mês, é um aluguel que você está pagando. Esse aluguel é o quê? É as tarefas que você precisa fazer todos os dias para te manter no resultado. Porque resultado tem relação direta com sucesso. Perfeito? Então, ou seja, para que eu tenha resultado, eu preciso fazer as tarefas. Então, lembrar agora, segunda coisa importante sobre o sucesso, que o sucesso ele é um estado que você se encontra. E esse estado, ele tem uma relação direta com um aluguel. Você precisa pagar. E o que é que eu pago? Pagando, realizando as tarefas que me fazem ter resultado. Porque eu já entendi que o resultado está totalmente ligado ao sucesso. Pessoas de sucesso são pessoas de resultado. Então, isso é extremamente importante. Para quê? Para que a gente não ache assim, não, eu vou fazer aquilo para quando chegar lá eu relaxo. Não, você não vai relaxar. Por quê? Porque o sucesso ele tem relação direta com o resultado. E resultado exige de você fazer coisas todos os dias para que esse resultado continue a acontecer e te mantenha ali na zona de performance, que é entregar resultado para que as pessoas percebam que você é uma pessoa de sucesso. Perfeito? Ótimo. Então, esses são os dois pontos iniciais. Terceira coisa importante, e aí a gente começa a entrar em um ponto onde eu quero chegar no ápice dessa live, que é o quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que sucesso, ele exige uma coisa que poucas pessoas conseguem, que é ter a clareza que você vai precisar suportar o processo. Por quê, Rafael? Porque não existe um passe de mágica. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente vê na internet várias pessoas falando, né? Por exemplo, na minha área, eu vejo muito, você não precisa fazer nada no digital. Você não precisa fazer todos os dias vídeo para você encher sua agenda. Não existe. Se eu não estiver na internet todos os dias, vocês não vão se relacionar comigo. E se vocês não se relacionarem comigo a tal ponto de criar uma confiança, vocês nunca vão ligar para minha clínica. Então, ou seja, existe um processo e eu preciso suportar esse processo. Por exemplo, hoje vocês que me seguem aqui, eu tenho um dado estatístico que, em média, os meus pacientes hoje, eles demoram de 3 meses a 1 ano se relacionando comigo aqui na internet para tomar uma decisão de marcar uma consulta. Então, ou seja, se eu não suportar esse processo e desistir no meio do caminho, não acontece. Então é importante que você entenda isso. Você que está começando agora na tua área profissional, independente da tua área, você precisa entender que você precisa fazer tarefas diárias. Você precisa suportar o tempo de maturação para que essas tarefas comecem a frutificar resultados e que esse empilhamento de resultado te faça chegar no objetivo que você quer, que a gente considera como o sucesso. Perfeito? Só que a gente gera um nível de ansiedade muito grande. Por quê? Porque a gente começa a se comparar com o outro. E quando a gente se compara com o outro, isso gera um nível de ansiedade grande. Porque você começa a falar o quê? Porra, fulano tá conseguindo, eu não consegui. Mas você sabe os bastidores de fulano para ele ter chegado ali? Né? Isso é muito importante. Porque a gente só vê um corte da pessoa. A gente só vê uma parte da vida dela. A gente não vê os bastidores. A gente não conheceu ela quando ela não estava no palco, quando ela estava lá ralando.
Então é importante que você não se compare com os outros, porque você não entende o outro no detalhe. Por exemplo, quem me vê aqui tá vendo só o corte da minha vida. Ninguém viu quando eu tava lá, rodando 10 mil quilômetros por mês, atendendo em 19 cidades, comendo, às vezes 10 horas da noite. Vou postar aqui pra vocês uma coisa que eu postei hoje. Eu tava dando uma aula pra médico. E olha que interessante. Aqui, ó. Olha essa foto aí, ó. Nessa época, ninguém me conhecia. Nessa época aí, ó, eu tava em Gandu. A hora que eu terminei de atender, 10h20 da noite. E ali eu ia pegar o carro, meu motorista ia me levar de volta pra feira. Ia chegar em casa lá pra 1h da manhã. Ou seja, então pra quem olha hoje e vê, Rafael tem sucesso, Rafael tem uma clínica cheia, Rafael só atende particular. E essa época aí? Será que alguém via isso acontecendo? Então, não queira se comparar com o outro. Por quê? Porque senão você não suporta o processo. Porque demora. E cada um tem uma energia diferente. A minha energia, ela foi tracionada e em 2 anos eu consegui chegar a abrir minha clínica particular. Mas para isso, eu dava isso aí, ó. 10 horas da noite, atender até 10 da noite. Capim Grosso, já cheguei a atender até 1h da manhã. Só que para quem olhava para aquilo, eu via colegas meus falar assim, rapaz, você estudou tanto para estar rodando no interior, atendendo até 1h da manhã. Mas para quem tá vendo, ela não enxerga a tua visão. Ela não sabe o que é que você está buscando com aquele processo. E talvez ela nem consiga suportar esse processo. Então é importante que a gente olhe, né? E não fique se comparando com o outro. Porque para Rafael foi... Na época que eu abri minha clínica, um amigo meu veio me falar que colegas estavam dizendo que meu pai tinha me dado a clínica. Olha para isso. Meu pai deu risada na época. Porque ninguém vê isso aí, ó. Então é importante que a gente não fique se comparando com o outro. Porque a gente não sabe o percurso que o outro percorreu para chegar ali. A gente não sabe o que aquela pessoa precisou passar para chegar até ali. Então, assim, ó, isso aqui eu trago para mostrar para vocês que talvez se você está passando por um processo agora difícil, que você está fazendo tudo o que é necessário fazer e o resultado não está acontecendo, é porque você precisa respeitar o tempo. Tem horas que você vai ter que respeitar o tempo e continuar fazendo o que precisa ser feito. Então, isso é muito importante. E se a gente ficar se comparando com o outro, a gente desiste. E aí a gente entende o quê? Que a gente é um fracassado. Que a gente não consegue. E aí você entra em um lado sombrio do sucesso. Que é o quê? Que é o peso de não conseguir. E quando a gente não consegue, a gente começa a achar que a vida da gente é ruim e a gente começa a descer ladeira. E aí a gente vai pra internet e vê aquela pessoa lá, com lifestyle, mostrando que a vida é fácil, que não sei o que lá. Aí você começa a entrar em colapso. Fala assim, porra, o que é que eu tô fazendo de errado? Na verdade, não. Você tá fazendo tudo certo. Você só precisa respeitar o teu tempo. Porque às vezes o teu tempo pode demorar mais do que o daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa fez mais coisa do que você precisa fazer e você não está fazendo. Às vezes aquela pessoa teve acesso a pessoas que encurtaram o percurso dela. Então é importante a gente respeitar o processo. Por quê? Porque o sucesso vai te exigir isso. E às vezes a gente não percebe, porque a gente começa a se comparar com os outros. E isso é interessante. Por quê? Estou dizendo que eu estou passando, por exemplo, por uma fase agora. Eu tomei uma decisão importante da minha vida, né? De empreender. E parece que depois que eu tomei essa decisão, tudo começou a dar errado. Tudo que podia dar errado, de abril pra cá, tá dando. E aí, olha que interessante. Olha como Deus te prepara, né? E eu trago sempre isso porque a gente tem que ter muita espiritualidade forte, porque senão a gente não aguenta. A cabeça aqui começa a bugar. E aí, olha que interessante. Deus estava me preparando para o que vem. Porque assim, às vezes a gente pede pelo sucesso, mas a gente não quer pagar o preço dele, porque tem um preço. E é interessante que eu estava vendo um Brunet falar, uma aula que eu assisti essa semana, que ele fala assim, ó, que o sucesso, ó que interessante, ele fala que, como eu falei lá no início, tem uma relação direta com o resultado, certo? E o resultado, ele tem uma relação direta com o que é necessário você fazer. Ou seja, lembra que eu falei? As tarefas que eu preciso fazer todos os dias, num determinado tempo, para colher os resultados, e esses resultados vão gerar sucesso. Só que ao mesmo tempo, quando esses resultados começam a aparecer, existe um outro lado do sucesso que às vezes a gente não se prepara. Que é o quê? Que é o que ele considerou como o lado perigoso do sucesso. O que é o lado perigoso do sucesso? Existe o lado perigoso do sucesso no quesito a própria pessoa, e o lado perigoso do sucesso relacionado ao ambiente. Relacionado à pessoa, o que acontece? Eu sempre falo isso com os meus alunos, né? E no meu percurso, eu tive os meus mentores. Pessoas que me colocaram ali no chão. E um deles, nesse quesito, foi Mônica. Mônica sempre me puxava. Pisa no chão. Mônica é minha irmã, tá comigo aí pro que deve é.
Mônica sempre falava, pé no chão, velho. Não deixa o teu sucesso inflar demais e você se perder no meio do caminho. Então, olha como é importante a gente ter pessoas do nosso lado que, ó, fala assim, ó, fica aqui no chão, não infla demais. Porque se você se achar demais, o que te levou até aqui é o que vai te derrubar. E isso é o lado perigoso do sucesso. Porque quando a gente começa a ter muito resultado, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. E tudo aquilo, aquelas tarefas que me levaram até ali, eu deixo de fazer. Porque eu falo assim, ah não, agora eu não preciso mais, porque eu sou famoso. Aí, aquela humildade que você tinha de atender um paciente bem, de buscar um paciente na porta, você acha que já não é mais necessário. Porque você virou o galã da Globo. Ou seja, agora as pessoas que têm que te servir, não é você que te servir. E isso foi muito importante nesse processo. Por quê? Porque às vezes eu fico relembrando lá do início e eu vejo que eu reproduzo a mesma coisa. E hoje até mais. Por quê? Porque eu entendo que o que me levou até aqui, se eu não tiver cuidado e mudar isso no percurso, vai fazer eu não ter resultado, deixar de fazer as tarefas e dar errado. E se vocês olharem de 2019 para cá, o trabalho só aumenta. E aí eu vou pegar uma frase de um aluno meu, que ele falou numa live semana passada que eu fiz com ele. Ele falou assim, para que eu esteja aqui agora, eu precisei ser essa pessoa de agora. Porque se eu pegasse o Rafael de 2019 e colocasse no 2024, o Rafael de 2019 não ia ter mentalidade suficiente para suportar esse processo que eu suporto hoje. Olha que interessante. Por isso que é importante você respeitar o processo. Porque o processo te prepara para a próxima fase. E é impossível, eu digo com propriedade para vocês, o Rafael de 2019 suportar o que eu suporto em 2024. E quando eu suportar, não quer dizer que minha vida está difícil, não. É porque a pessoa que eu precisei me tornar para estar aqui foi necessária durante essa jornada, essa construção. E quando você entende isso com clareza, você começa a respeitar mais o tempo. Porque não é sobre querer passar de fase. Isso é interessante. Tem uma aluna minha, né, que eu estava conversando com ela, e ela fez uma estratégia que eu implementei para ela, e ela começou a ter um resultado muito rápido. E ela falou assim, Rafael, as coisas aconteceram muito rápidas e eu não estou preparada para dar conta disso. E aí eu falei com ela, esse é o risco da internet. Por quê? Porque a internet ela tem uma capacidade de aumentar muito rápido a tua visibilidade. E às vezes, usando estratégias corretas, as pessoas despertam um desejo muito intenso e você gera um desejo, essas pessoas querem o teu produto e você não está preparado para sanar e resolver o problema dessas pessoas porque você não tem braço para isso. Então olha como é importante a gente respeitar o processo. Olha como é importante a gente saber, se eu estou dando muita energia em uma área e eu não preparo a outra área, eu entro em colapso. E aí é o colapso, que é o perigo do sucesso. O colapso próprio, que é você entrar no nível de estafa, porque você não consegue suportar aquilo ali mais, porque você pediu tanto algo, mas você não se preparou para aquilo. E existe o outro lado perigoso do sucesso, que é o quê? É quando você começa a ter sucesso, você começa a incomodar as pessoas que estão perto. Falei disso na live passada, por exemplo. Na internet, né, esse é um dado, 50% das pessoas que te seguem, elas te viram de alguma forma, de algum patrocinado, algum vídeo seu que apareceu, e resolveram te seguir. 30% das pessoas que te seguem, elas realmente são suas fãs. Elas gostam de se relacionar com você, elas assistem todos os seus stories. Mas 20% dessas pessoas, elas estão apenas te observando, esperando você errar, esperando algum deslize teu para te descer o sarrafo, para te botar o dedo na cara e te julgar. E se você não se preparar para esses 20%, você entra em colapso. E é muito difícil, principalmente, porque de onde vai vir essas porradas são das pessoas mais próximas de você. Por quê, Rafael? Porque quando você começa a prosperar e a pessoa que está do teu lado ela não prospera, quando eu falo do teu lado, é no ambiente próximo. Ela não prospera, você está denunciando o fracasso dela. Por quê? Como é que vocês saíram do mesmo lugar e você chegou e ela não chegou? E ela não entende que você está pagando um preço que ela não paga todos os dias de fazer o que você faz. Por exemplo, por que eu tenho tanto sucesso hoje na minha carreira? Por que eu atendo paciente de tudo que é canto? Toda sexta-feira eu faço questão de agradecer exatamente por isso. Por quê? Porque ninguém faz mais live do que eu faço. Eu faço 3 lives por semana. 2 aqui no meu canal e uma no curso de médico. Eu faço uma aula para médico de 15 em 15. Eu posto pelo menos 12 stories por dia. Eu alimento Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Google. Eu treino toda terça-feira, eu tenho um treinamento com minha equipe. Todos os dias eu estou treinando meu time.
Todos os dias eu tenho que tomar a decisão do setor de marcação, do setor de assistência, do setor financeiro, do meu departamento de marketing. E além disso, eu tenho que entregar resultado para o meu paciente, eu tenho que atender meu paciente bem. Olha a quantidade de coisas que eu faço. Aí a pessoa, ela não faz o que você faz, fica com raiva porque você está tendo resultado e ela começa a fazer o quê? Te jogar pedra. Então esse é o lado perigoso. E por que eu estou trazendo isso, Rafael? Porque você precisa se preparar para isso. Porque quando você tem, como eu, muita clareza do que você quer, quando você tem muito alinhado o teu propósito, ou seja, o que é o teu propósito? É o que você se propôs a fazer. O que é que você quer em determinada área da tua vida? Pronto, eu quero isso. Eu quero com clareza. Eu quero ser o médico mais conhecido do Brasil. Eu quero atender os pacientes que realmente sonham em ser meu paciente. Pronto. Para que isso aconteça, eu preciso estar na internet me relacionando com vocês. Eu preciso estar entregando tanto valor a vocês, como essa live de hoje, para que vocês vejam tanto valor em quem eu sou e vocês queiram ser minha paciente por conta disso. Então é sobre isso. Só que para isso existe um preço. Eu estou aqui domingo, eu estava estudando de tarde para gerar esse conteúdo para estar aqui com vocês hoje. Então esse é o preço, mas eu não estou reclamando, porque essas são as tarefas que eu preciso fazer para me conectar com você e fazer com que o paciente venha de Eunápolis, de Porto Seguro, ontem de Paulo Afonso, de Bom Jesus da Lapa, de Salvador. Tem paciente de São Paulo que me liga. Então é sobre isso. Só que existe um preço. Ó, de novo, para ter sucesso, eu preciso ter resultado. Para ter resultado, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E eu preciso respeitar o processo para que isso aconteça. Só que eu tenho muita clareza disso. E assim como eu tenho clareza também do perigo. Por quê? Porque a partir do momento que eu me exponho aqui na internet, existe aqueles 20% que está aqui apenas esperando um deslize para que na hora que deslizar, ela venha com todas as pedras na mão para arrumar na minha cara. E aqui talvez seja o ponto mais importante dessa live. Para todos vocês que querem performar dentro da vida de vocês, é importante que vocês entendam que existe esse lado que você vai precisar trabalhar e se preparar, que é o lado perigoso, que é aquele lado que você vai ter que aprender a suportar quando alguém vier te criticar, quando alguém vier querer fazer falácias sobre o teu nome. E aqui tem uma live bem antiga que eu fiz ano passado. Eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que é sobre como lidar com as críticas. Isso é extremamente importante. Eu vou trazer um pouquinho dessa live aí, só pra gente contextualizar aqui no assunto. Toda vez que alguém te criticar, você vai fazer uma análise rápida. Primeira análise. O que essa pessoa está dizendo sobre mim é verdade ou mentira? Ponto. Se for verdade, cabe a você ter sabedoria de fazer o quê? Me perdoe, eu cometi um erro, eu estarei corrigindo esse erro para que eu não repita ele novamente. Ponto. Se o que essa pessoa está te dizendo é mentira, não se preocupe, porque esse é um problema dela e não seu. Se ela está inventando coisas sobre o teu nome, sobre algo que você não é, não dê. Sabe por quê? Porque quando ela faz isso, ela quer a tua atenção. E quando você para o seu tempo para ficar discutindo com essa pessoa, você está chegando no objetivo que ela queria, que era tirar você do teu foco. Então isso é extremamente importante. Então toda vez que alguém te criticar, você vai fazer uma análise rápida. O que essa pessoa está falando é verdade? É verdade, Rafael. Pronto. Me perdoe, eu sou humano, eu erro, eu não sou perfeito, e eu tô te dizendo, eu errei, e eu tô te pedindo desculpa. E com certeza a partir de agora eu não cometerei mais. Eu tenho muita clareza de que eu sou humano e eu erro. Ponto final. E quando você tem muita clareza disso na tua cabeça, você sofre menos. Porque esse é o grande problema. Porque a gente acha que o fato de ter sucesso, a gente tem que ser uma pessoa perfeita. Não. Porque você vai performar em áreas. E existem áreas que você não performa. E tá tudo bem. Você não é a máquina. E nem a máquina é perfeita. Então, se você tem muita clareza disso, você aprende a lidar melhor com o lado perigoso do sucesso, que é o lado da crítica, que é o lado daquela pessoa que não aceita você conseguir chegar e ela não chegou. Mas ela não entende que você paga um preço que ela não paga. Mas se você tem muita clareza disso, você consegue desarmar, inclusive, essa pessoa. Porque na hora que ela vem te criticar por algo que você errou, e você chega pra ela e fala assim, ó, me perdoe, eu sou humano, eu errei, e eu tô aqui apenas te dizendo que eu errei e não vou errar mais. Ponto. Se a pessoa tá te criticando a mentira, vai ter o tempo, não dá munição pra ela. Deixa ela falar sozinha.
Tu tem tanta coisa para fazer. Lembra? Tu tem um propósito para conseguir. Tu tem resultados para entregar. E tu precisa fazer tarefa. Tu vai perder o teu tempo dando munição para uma pessoa que tá falando algo que nem é verdade. Tu não perde teu tempo. E quando você começa a pensar na vida desse jeito, você primeiro passa a não dar ousadia para o hater, para aquela pessoa que quer te criticar. Você passa a não perder, desgastar a tua energia com o que não é necessário. Ou seja, não vai perder a tua energia em vez de focar nas tarefas que você precisa fazer para atingir o sucesso que você está buscando naquela área. Então fica mais tranquilo. E você passa a ficar mais tranquilo na jornada. Por quê? Porque se você tem clareza que você vai errar na jornada e tá tudo bem porque você é ser humano, você fica mais de boa. Aí você passa a ter uma coisa que é diretamente ligada às pessoas que têm sucesso, que é a coragem. Porque quando você tem coragem de fazer o que é necessário e você não tem medo de errar e não se preocupar que se errar tá tudo bem, você corrige e continua, você vai ser uma pessoa cada vez mais corajosa. E quanto mais coragem você tem, mais habilidade você desenvolve. Porque você vai errar, você vai corrigir e vai fazer melhor. Só que se você fica com medo do que as pessoas vão dizer, principalmente se você errar, você deixa de fazer. E se você deixa de fazer, você não vai ter resultado. E se você não tem resultado, você não vai ter sucesso. Esse é o jogo. Então, esse é um ponto extremamente valioso. E talvez seja o ponto mais importante dessa live. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas boas que não têm sucesso porque simplesmente elas têm medo de errar. E por ter medo de errar, ela não faz. E se ela não faz, ela não tem resultado. E se não tem resultado, não vai ter sucesso. E isso é muito importante. E por que eu tô trazendo isso? Porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, é muito desleal o médico que sabe falar bem na internet do médico que não sabe falar bem. Porque o que não sabe falar bem acaba não se destacando. Eu falei, epa, eu não nasci falando bem. Se você olhar o meu primeiro vídeo lá em 2018, eu comecei a fazer um vídeo 2 horas da tarde. Eu terminei às 8h30 da noite. E tava uma carniça, eu não postei. Sabe por quê? Porque naquela época eu não era quem eu sou hoje. Eu estava preocupado com o que as pessoas iam dizer do meu vídeo. E por se preocupar, eu passei o dia inteiro ali quase fazendo um vídeo e no final ainda não postei. Porque eu ficava com medo do que iam falar. Que eu estava falando mal, que eu não sabia estruturar minha comunicação. Mas o que me fez chegar até aqui foi exatamente isso. Fazer desse jeito mesmo. O vídeo não sair bom e eu ia fazer daquele jeito. E eu fui esse empilhamento, né? Eu fui melhorando. E hoje eu tô aqui, fazendo 2 lives por semana. E não quero nem saber se tiver uma pessoa, se tiver 50, se tiver 1000, eu tô tranquilo. E eu estou me preparando para o futuro. Ou seja, eu estou melhorando ainda mais minha comunicação. Só que quando eu olho para essa mesma pessoa, ela não faz vídeo. Então olha como é interessante. As pessoas elas tendem a querer justificar o fracasso dizendo que não tem o dom que o outro tem. Mas ela não viu lá o início, quando eu comecei meu primeiro vídeo em 2018. Quando eu não sabia falar. Quando eu ficava nervoso. Quando meu coração só saía pela boca quando eu tava falando. Isso ninguém vê. Ou seja, os teus bastidores ninguém vê. As pessoas só veem a plateia. E aí é muito mais fácil julgar e falar assim, não, é porque ele tem um dom. E se tivesse um dom, o que você tem que fazer? Pô, Rafael, deixa eu dizer uma coisa, velho. Você consegue falar bem. Me explica como é que você faz. Tem algum método? Tem alguma estratégia que você pode me ajudar para conseguir chegar aonde você chegou? Mas isso tem que fazer o quê? Tem que passar por cima do ego. E aí entra a 4ª coisa perigosa do sucesso. Se você não aprender a lidar com o teu ego, esse teu ego vai te impedir de fazer. E de acessar as informações necessárias para te ajudar a chegar mais rápido nos resultados que você busca para ter sucesso. Então, aprender a lidar com o ego é uma das ferramentas extremamente valiosas para as pessoas que querem ter sucesso. E se a gente não entender isso, isso vai estar impedindo a gente de conseguir ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque isso vai agir em cima do teu medo de fazer, do teu medo de perguntar com humildade àquela pessoa que já faz e tem um resultado, e o teu medo de falhar. Porque se você falhar, vai em cima do teu ego. E para te evitar de ter essa exposição, o que é que você faz? Não faz nada. E aí o que é que você vai fazer? Você vai criticar. Dizer que o outro, na verdade, nasceu com um dom. É porque ele teve mais oportunidade do que eu. É porque fulano nasceu em berço de ouro. E beleza, se ele nasceu, bom pra ele. Se eu não nasci, eu preciso fazer o que é que eu preciso acessar para conseguir chegar lá?
E isso foi muito importante. Falei isso em alguma live esses dias aí. Sobre isso, eu fiquei imaginando assim, porra, velho, meu filho, ele vai ter acesso a coisas que eu não tive. Olha como é desleal. Aí eu fiquei olhando algumas pessoas, amigas minhas, que fizeram as melhores escolas, que não precisaram trabalhar nunca. E essas pessoas tinham tudo para ter muito mais sucesso do que eu tenho. Mas a gente entende, e aí entra novamente, que o sucesso, para você ter sucesso, você precisa saber quais são as tarefas que você precisa fazer para performar naquela área. E se você se dedica a apenas uma tarefa, e para ter sucesso naquela área você precisa ter performance em 5 coisas, e você só fez uma, isso não vai garantir. Por quê? Porque a jornada te prepara. E se você aprende a suportar o processo, meu amigo, quando a chave vira, acabou. Não tem erro. Então, ou seja, para ter o que eu tenho hoje, né, e ver os meus pacientes satisfeitos com o meu trabalho, exige muito de mim. Só que esse bastidor ninguém vê. Todo mundo só vê o lado bonito. Só vê o glamour. Mas a correria, por exemplo, para postar os vídeos que eu posto aqui meio-dia, na hora do meu almoço eu tô ali editando o vídeo. Porque Mônica, que edita parte dos meus vídeos, já tá tarefada com outras coisas. E eu preciso, na hora do almoço, estar ali editando o vídeo para postar aqui. Mas isso ninguém vê. Mas, né, para aqueles que não têm resultado, vai fazer o quê? Ele consegue ter sucesso porque ele é marqueteiro. É porque ele é blogueiro. Como se fosse fácil fazer o que eu faço. Como se fosse fácil, né? Tá aqui hoje de noite. Como se fosse fácil fazer live toda quarta noite. Como se fosse fácil todo dia gerar conteúdo aqui na internet. Então o que acontece? Se eu não faço e eu não tenho o resultado que ele tem, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar pedra. Pra ver se eu paraliso ele. Porque se eu paralisar, ele volta pra aqui e fica todo mundo igual. E aí tem uma jornada que quem falou isso uma vez foi Rick Chester. Ele falou assim, ó. Nunca a vizinha vai comprar o teu produto. Então a primeira coisa que você tem que fazer para isso é aumentar a quantidade de pessoas que te conhecem todo o tempo. E é por isso que eu tô na internet. Para que o Brasil todo me descubra e que eles venham para a Feira de Santana. Segunda coisa. Primeiro, eles vão ironizar com a tua cara. Eles vão tentar te paralisar. Então eles vão te chamar de blogueiro, vai te chamar de picareta, vai dizer que você está fazendo malandragem. Só que aí os teus resultados começam a falar mais alto. E aí eles começam agora a tentar te denegrir. Só que aí depois eles veem que você não parou, porque você está preparado com aquilo que eu falei, é o lado perigoso. Aí eles vão começar a querer te pedir dica, de graça. E aí vai descobrir que você não dá de graça. Aí eles vão te pedir desconto. Até uma hora que fica tão insuportável que ele vai ter que vir treinar com você para aprender o que você faz. Então, se você aprende a suportar esse processo, você tem o mérito de não só chegar ao sucesso, mas se manter lá. Então isso é importante. E aí, eu quero puxar mais para esse lado, né, do perigo do sucesso. Por quê? Porque a primeira coisa, não sei se vocês sabem esse dado, vou pegar aqui da Organização Mundial da Saúde. 10% da população mundial hoje sofre de algum transtorno mental. 10% da população mundial. Aqui eu estou falando de 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. Olha que interessante. Rafael, e por que tantas pessoas estão sofrendo de transtorno mental? Simplesmente porque a gente não aprendeu a lidar com o fracasso. A gente não aprendeu a lidar com as críticas. A gente não aprendeu a lidar que a gente não é perfeito. E por conta dessas coisas, a gente começa a se auto-sabotar. A gente começa a se auto-martirizar. E isso tudo vai ficando acumulado até uma hora que entra em um colapso e a gente desenvolve um transtorno mental. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que eu falei, que a gente não é perfeito. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa saber lidar com as críticas. A terceira coisa que a gente precisa saber é que nem todo mundo vai gostar da gente. Principalmente quando a gente começa a ter resultado. E se a gente tem muita clareza dessas 3 coisas, fica mais suportável o processo de construção para chegar lá. E a gente consegue não só chegar lá, mas se manter lá. E assim, uma coisa importante também para que ajude a gente
é a gente entender que se a gente tiver uma base muito bem estruturada, e aqui quando eu falo nessa base, é uma família estruturada, é uma base familiar forte, está cercado de pessoas que realmente são pessoas que estão do nosso lado. E a outra coisa importante é a gente se espiritualizar. É buscar cada vez mais, né, o ser supremo que é Deus. Por quê? Porque ele vai nos dar sabedoria para conseguir suportar o processo. Porque se a gente for vazio e achar que apenas o sucesso que vai deixar a gente uma pessoa feliz, quando a gente chegar lá a gente vai descobrir que não. E se a gente não tiver essa base muito firme, a gente não consegue suportar o processo das pedradas, das críticas, das frustrações de não conseguir o que a gente está fazendo no tempo que a gente queria ter. E aí a gente entra nesse colapso que a gente está vivendo no mundo. E isso é muito importante. Por quê? E aí eu vou pegar uma frase que não é minha, que foi nesse documentário de Joel que ele falou. Que ele botou assim, ó. Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Quem tem um porquê forte suporta qualquer como. O que isso quer dizer, Rafael? Quando você tem muita clareza do que você quer, ou seja, um porquê forte, você suporta o como. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Se eu quero ser esse médico que eu sou hoje, que eu recebo paciente, que os pacientes chegam elogiando, se conecta a tal ponto comigo, eu preciso entender o que é que eu preciso fazer todos os dias. Eu preciso fazer live, eu preciso fazer vídeo, eu preciso treinar minha equipe, eu preciso treinar minha cabeça para eu estar bem emocionalmente para conseguir atender meu paciente. Então eu suporto o como. Ou seja, como eu devo fazer para que as pessoas me reconheçam como médico diferenciado. Então, ou seja, eu tenho muito forte o meu porquê. E por ter tudo isso, faz mais clareza o meu processo. E quando a pessoa vem para lá e fala assim, rapaz, você tem que descansar, sua vida... Não, a minha vida é ótima. É a vida que eu pedi. E eu pago o preço que eu pedi. Não estou reclamando. Só que a pessoa fala o quê? Ela não quer fazer o que você quer fazer e ela quer te paralisar. Ah, você trabalha demais. Ah, porque você está fazendo live de domingo, porque você não vai descansar. Porque eu tenho uma visão, eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho muito claro o meu porquê. Por isso, como eu preciso fazer, fica muito tranquilo. Então tá de boa. Então é muito importante. Então eu achei essa frase sensacional. Quem tem um porquê forte, suporta qualquer como. Então isso é extremamente valioso. E aí a gente vai lá no início da live que eu falei. Você precisa desenhar tudo que você quer ter de resultado na tua vida. Na tua vida pessoal, na tua vida de saúde, na tua vida do relacionamento, na tua vida profissional. Tudo você precisa ter clareza, você precisa desenhar tudo isso. E a partir disso, você precisa saber o que você precisa fazer para chegar até lá. Exatamente. Daniela botou aqui, ter visão. E o que é visão, Rafael? Visão é quando é você enxergar o que não existe ainda. É enxergar o futuro dentro da tua cabeça. Isso é muito doido. Já falei isso algumas vezes. Quando eu estudava para fazer medicina, eu me sentia médico já. Ou seja, quimicamente a minha mente, as sinapses na minha cabeça, elas já estavam acontecendo na medicina. E aquilo tudo conspirava, sabe? Para minha energia de acordar às 3 horas da manhã para estudar todo dia. Então por quê? Porque estava muito claro o meu propósito. Eu tinha muita certeza do que eu queria. Então ficava mais claro o que eu precisava fazer todos os dias. Então quando dava 3 horas e o despertador tocava da madrugada, eu levantava. Porque eu sabia que aquilo ali era o necessário para me passar. Só que se eu não tivesse muita clareza disso, não ia ter sentido. Eu falei assim, porra, 3 horas da manhã não, é sacanagem. Não vou acordar não. Então, as pessoas que têm propósito muito bem definido, vocês vão ver que vocês vão ser pessoas diferenciadas. São pessoas que fazem as tarefas todos os dias. Isso é muito importante. Daniela botou que é igual a dizer que quem tem a visão da casa pronta suporta a reforma. Exatamente. Porque você já está vindo. E o que você vê não dá para desver. Diz o ditado. O que você vê não dá para desver. E eu já vejo o meu futuro. Tá aqui, claro, na minha cabeça. E é por isso que faz sentido o que eu tô fazendo. Porque quando você viu, meu amigo, e você sabe o que você precisa fazer, esquece. Ninguém vai te parar. E quando eu falei sobre essa questão do perigo, né, do sucesso, é exatamente isso. Porque hoje é uma das coisas que eu mais me blindei nesse percurso. Por quê? Porque eu sei que vai vir a porrada, já vai começar. Já começou as porradas. E eu tô tranquilo, porque eu tenho muita clareza. Só que para isso acontecer, eu precisei tomar porrada. Para me fortalecer nelas. Sabe?
aprender a lidar com minha gestão emocional, aprender a suportar o processo das críticas, aprender a suportar que tem aqueles 20% que vão estar ali para te sacanear, esperando qualquer deslize. E quando você tem clareza que você não é perfeito, aí você desarma essa pessoa. Porque ela vai vir e falar assim, pô, beleza, desculpa, eu errei. Aí você desarmou a pessoa. Ela vinha com a bazuca, aí você vai e desmonta a bazuca dela. Só que para isso você tem que ter clareza. E é aquilo que eu falei. Para chegar e ser quem eu sou hoje, eu precisei suportar toda a jornada. E isso é importante. Por quê? Porque, mais uma vez, se eu pegar o Rafael de 2019 e colocar hoje nesse lugar que eu vivo, nesse contexto profissional que eu tô, ele não suportaria. E te dou a certeza disso. O Rafael de 2019, ele não suportaria viver o que o Rafael de 2024 vive, porque o nível de mentalidade que eu precisei desenvolver para estar aqui foi baseado nas tarefas que eu executei e suportei de 2019 até 2024. Só que os saltos agora, eles vão ser muito mais rápidos, porque existe um preparo que foi feito. Mas eu continuo me preparando. Lembra que eu falei? Pezinho no chão. Lembrar que se eu parar de fazer as tarefas, que o sucesso é igual ao aluguel, você precisa pagar todo mês. E se eu parar de fazer o que eu faço para me manter aqui, tudo desabar. Então, olha como minha cabeça tem que ter muita clareza disso. Porque se eu não tiver clareza, já era. Acaba, ó, não passe de mágica. Por isso que eu fiz lá no Stories hoje, eu botei. Nem todo mundo vai ter sucesso, porque nem todo mundo suporta isso. E é muito claro, todo mundo quer as coisas. Eu postei na segunda passada isso. Entre o querer e o acontecer, existe o fazer. E o fazer exige a disciplina. Você tem que ter disciplina todos os dias, né? E aí, eu entrei nessa maratona aí de 30 dias sem açúcar. Ali, o açúcar é o mínimo. Ali é mais sobre controle mental. É sobre você trabalhar a tua mente e falar assim, ó, eu falei que ia fazer e eu vou fazer. E ponto final. Ali eu tô aprendendo a suportar o processo. Entende? Vai muito além do açúcar. O açúcar ali é o secundário. Mas ali é sobre treinar minha mente. É provar para minha mente que eu tenho coerência com o que eu falo. E não é para provar para vocês, não. É para provar para mim. Eu falo muito bem para algumas pessoas próximas minhas. Eu falo assim, ó, eu sou assim, mas não é por você, é por mim. Porque se eu não for por mim, a chance de eu falhar com você é muito maior. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo por mim. Para mostrar para aqui, ó, para minha cabeça, que quem manda é o que eu quero. É o meu propósito. São as tarefas que eu preciso fazer. Então, quando eu me coloco nessas situações de crise, são exatamente para isso. E eu te recomendo fazer isso. Por quê? Porque isso é um preparo emocional. E a minha maior vulnerabilidade nessa jornada era exatamente essa gestão emocional. Gestão emocional. Por quê? Porque você precisa gerir. E essa gestão tem várias interferências. E aí que está o outro jogo, que é um jogo que eu tenho aprendido nos últimos meses. Que é entender o seguinte, quando a gente fala de gestão emocional, eu já até fiz umas 3 lives sobre isso aqui. Gestão emocional, você tem que entender que tem a gestão da tua cabeça, tu aprender a controlar, a gestão do meio externo, que você não consegue controlar, e a interação do meio externo com a tua cabeça. Aí que é a doideira. E aí existe todo um trabalho. E vai ter dias que você vai performar, e vai ter dias que você não vai performar. Mas o que você precisa entender é que você precisa pelo menos manter uma média de performance. Porque é muito difícil. E isso é uma das coisas mais difíceis da jornada. Que é você aprender a equalizar a interferência do meio externo com a interferência da tua cabeça. Para conseguir, ó, manter um estágio de equilíbrio dentro do caos. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito é com a luta. A luta me faz aprender a lidar com o caos. Sabe? É entrar naquela situação que eu estou em desgaste físico e mental e psicológico e eu conseguir equalizar aquilo dentro da minha cabeça para conseguir suportar o treino. Então vai muito além da luta hoje o Muay Thai para mim. Ele vai aprender a lidar com o caos. É aprender a lidar com o caos dentro da tua cabeça. Conseguir se manter calmo diante de uma adversidade. Isso era uma das maiores dificuldades. É ainda. Mas eu tenho melhorado pra caramba nisso. E talvez Deus tenha me apresentado essas oportunidades exatamente porque são talvez as coisas de vulnerabilidades que eu tenho na minha vida. E Ele está me treinando exatamente para me preparar para o próximo nível. Aquilo que eu falei. Eu tomei uma decisão empresarial
E Deus tem me provado situações de crise o tempo inteiro, de abril pra cá. Todo dia ele me bota uma, pau, pau. Eu até falo com as meninas, rapaz, Deus já deu, né? Já mandou tantas, só que ele tá me preparando. Por quê? Porque esse salto que eu vou dar agora vai me exigir ainda mais coragem. E ele tá me mostrando assim, ó, você não pediu? Bora ver, vou te mandar mais um. Vou te mandar mais outra, vou te mandar mais outra. Só que quando você entende isso, você começa a olhar para a crise como uma oportunidade de você sair melhor dela. E não sobre uma crise com, Deus está sendo injusto comigo. Não, ele está sendo justo. Ele está apenas te testando. Para saber se você realmente é merecedor do que você está pedindo. E quando você começa a ter essa visão do caos, você começa a entender o quanto ele é importante para te fortalecer. Por quê? Porque você aprende a viver o processo. Você aprende a suportar o processo de provações que você passa todos os dias. Então isso é extremamente valioso e isso é algo que a gente tem que começar a trabalhar na mente da gente o quanto antes. Principalmente para quem quer empreender, principalmente para quem quer performar em várias áreas da vida. Então isso é extremamente valioso. E aí, a última frase que Joel hoje me trouxe nesse documentário, falei bastante desse documentário, né? Recomendo vocês irem assistir esse documentário lá no YouTube. Que ele botou assim, ó: quando você estiver cansado, aprenda a descansar, mas a nunca desistir. Olha que frase para fechar a live de hoje. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não desistir. Por que eu tô falando isso? Porque os maiores erros que a gente comete na nossa vida, as decisões mais erradas que a gente comete na nossa vida, é quando a gente tá cansado. Todos vocês estão me assistindo. Reflete e me responde sim ou não. As decisões mais erradas que vocês tomaram na vida de vocês estavam com a mente cansada ou descansada? E é fato. Todas as vezes que a gente está cansado e que a gente toma uma decisão, a gente se arrepende depois. Então a melhor forma de você aprender a tomar decisões certas é: nunca tome uma decisão quando você estiver cansado. Quando você estiver cansado, você descansa, acalma a tua cabeça e depois você toma uma decisão. Então, essa é a frase que eu quero finalizar a nossa live de hoje. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e nunca desistir. Isso é extremamente importante. E isso é uma das coisas que vai te ajudar, inclusive, no sucesso. Por quê, Rafael? Porque várias vezes já precisei desistir de algumas decisões que eu tomei no meio do percurso. E se eu não tivesse parado para descansar antes de tomar essa decisão, ou se eu não tivesse ao lado de pessoas que me ajudaram a tomar essa decisão e falar assim, velho, relaxa primeiro, calma, que vai dar certo. Eu não teria tomado algumas decisões que eu tomei nesse percurso. A última mesmo, não sei nem se essa pessoa tá aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Nossa, acho que não tá aí não. Que foi minha advogada. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás e eu queria voltar atrás. Falei, rapaz, eu não vou, eu acho que é arriscado e eu vou me arrombar nisso aí. Ela falou, velho, vá por mim, acredite. Porque isso aí vai te fazer isso. Ou seja, ela me mostrou algo que eu não estava enxergando. Porque eu estava cansado. Então, olha como é importante, mais uma vez, eu falo isso aqui durante 1 ano e 2 meses. A importância de você saber selecionar as pessoas certas para estar perto de você. A importância de você ser seletivo nos ambientes que você frequenta. Porque os ambientes e pessoas vão te ajudar a tomar decisões certas. Os ambientes e pessoas vão te empurrar para prosperar ou para cair. Então, se você está no ambiente errado, meu amigo, esse ambiente vai te puxar para baixo. Se você está no ambiente certo, esse ambiente vai te obrigar a prosperar. E graças a Deus, eu estou fechando as pessoas ao meu lado que são nesse padrão. Que a gente empurra um ao outro sempre para cima. Então, lembra sempre disso. Seja seletivo nas pessoas que você deixa perto de você e seja seletivo nos ambientes que você frequenta. Porque os ambientes, eles vão determinar o teu futuro. Escreve, sem dúvida. Os ambientes que você frequenta vão determinar o teu futuro. As pessoas que você deixa perto de você vão determinar o teu futuro. Sabe por quê? Porque você fala assim, não, mas depende de mim. Não, depende de você não, filhão. Porque no dia que tu estiver cansado e tu estiver num ambiente que não é de prosperidade, eles vão te puxar para baixo.
Quantas vezes você quer desistir de algo e você está no ambiente errado e fala assim, não desiste mesmo, velho, vai não, vai não. Sabe por quê? Porque ela não quer que você prospere. Porque se você prosperar, você vai mostrar para as outras pessoas o quanto ela é fracassada. Mas se você está num ambiente de pessoas prósperas, essas pessoas vão te obrigar a prosperar. Estou dando um exemplo dentro do ambiente do meu trabalho. A minha equipe não conseguia falar em público. Tem mais ou menos 4 meses que todas as terças-feiras a minha equipe dá aula. Elas dão aula, são obrigadas a dar aula. É exatamente obrigado. Sabe por quê? Porque o ambiente te obriga a prosperar. E as meninas hoje dão aula de boa, aula sem nenhum texto, só com foto. Então, ou seja, o ambiente, meu irmão, ele vai te obrigar a prosperar. Se você estiver no ambiente certo, esse ambiente vai obrigar a você prosperar. E se você não prosperar, esse ambiente vai te expulsar de lá. O ambiente expulsa. Se tu tá num ambiente de prosperidade e você não é próximo, você não quer prosperar, ele vai te expulsar. Sabe por quê? Porque você não suporta o processo. Você não quer, você não suporta, você faz o quê? Sai fora. A mesma coisa se você tá no ambiente errado. Esse ambiente vai te expulsar, porque vai começar a chocar as ideias. E aí começa a não fazer sentido, a pessoa sai. Então, gente, sejam seletivos. Rafael, como é que eu sei escolher o ambiente? Como é que eu sei escolher as pessoas prósperas, as pessoas que eu quero ter perto? Primeira coisa da live de hoje. Você precisa saber aonde você quer chegar. Porque se eu quero chegar em tal lugar, vou dar um exemplo. Se eu quero meter o meu shape, ou seja, eu quero estar bem, eu quero perder peso, eu quero ter músculo. Eu tenho clareza disso. E eu tenho clareza que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso dormir bem, que eu preciso fazer treino, que eu não posso ficar indo pra balada direto. Você vai andar com pessoa baladeira? Você vai andar com pessoa que sabota a alimentação? Você vai andar com pessoa que não gosta de malhar? Você vai andar com pessoas que perdem noite todos os dias? É óbvio. Então é importante para você saber até os ambientes e as pessoas que você vai trazer para perto, você primeiro precisa saber o que você quer. Você precisa ter clareza do que você está buscando para a tua vida. Porque quando você tem clareza do que você busca, faz sentido as pessoas que você traz para perto. Faz sentido os ambientes que você frequenta. É muito interessante. Tipo assim, eu já fui muito de festa, mas hoje eu evito ir pra festa. Sabe por quê? Porque é tanta violência. Porque se eu for pra festa, existe um risco de eu estar lá e alguém caçar briga. Então é melhor evitar. Então, ou seja, porque eu tenho clareza. Se eu vejo que perder uma noite pra mim hoje me causa mal, eu evito andar com pessoas que são baladeiras. É clareza. Se você tem clareza. Ah, Rafael, você sempre foi assim? Não. Deixa eu beber água, fiquei sem voz. Você sempre foi assim? Não. Eu já fui de festa. Eu já fui de ficar até a festa, até o sol raiar. Naquele momento, as minhas amizades eram umas. Nesse momento, as amizades são outras. Ah, você mudou sua essência? Mudei, claro. Se eu mudei a minha forma de pensar, a minha essência mudou. E tá tudo tranquilo. É isso que é importante. Sabe por quê? Porque quando você começa a mudar e enxergar novos mundos, essas pessoas falam assim, ah, você agora tá metido. Você mudou a sua essência? Claro, meu amigo, eu mudei sim. E eu mudei tanto que não faz mais sentido esse tipo de amizade. E você, ó, mais uma importância, quando você tem clareza do que você quer, você não se preocupa com o que vão falar de você. Desde que o que estão falando não esteja alinhado com o que você considera como certo e como errado. Porque para uma pessoa que não gosta de se alimentar bem, ela vai fazer o que com você? Ah, você é um bestalhado, tá na festa que todo mundo comendo, você não vai comer. Tá no ambiente errado. Tá no ambiente errado. Então quem é o errado, ela ou você? Você, que tá frequentando o ambiente errado. Um ambiente que não faz mais coerência com o que você tá buscando pra tua vida. Aí o que é que você faz? Aí você vai se sabota. Por estar no ambiente puxando pra baixo mais uma vez. Isso é foda. Então, gente, primeira coisa, tenha muito alinhado o que você quer. Segundo, tenha muita certeza do que precisa ser feito para colher os resultados que você busca. Terceira, aprenda a suportar o processo. Quarta, o lado bom e o lado ruim. Não é lado ruim, né? O lado perigoso do sucesso. Cuidado com o ego. Cuidado com as críticas. Tenha clareza sobre as críticas. Mais uma vez, o que estão falando de você é verdade ou mentira? É verdade? Peça desculpa e se coloque como uma pessoa humana que erra e que está tudo bem. É mentira? Não perde a tua energia depositando em algo que não vai gerar resultado, que não vai ter ROI, ou seja, retorno sobre o teu investimento. Foca nas tuas tarefas para chegar lá.
Outra coisa importante, ambiente e pessoas. Se você tem clareza do que você quer, você tem clareza das pessoas e ambientes que você vai frequentar e que vai trazer para perto. E por último, todos nós mudamos durante a jornada. Se te perguntarem por que você mudou, eu falei, eu mudei porque minha visão agora é outra. Mudou tua essência? Mudei porque meus conceitos são diferentes. E tá tudo bem. Se você não mudou, perfeito. Só que agora a gente não tem mais alinhamento. Então não tem por que mais eu frequentar esse ambiente. Ponto final. Se ela tiver sabedoria de entender, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Nem Deus agradou a todos. Perfeito? A gente finaliza a live de hoje. Espero que tenha feito sentido. Deixa eu ver aqui, alguém botou aqui. Somos julgados pelas mudanças porque prosperamos e o oposto se incomoda com a evolução. Fato. Lembra disso. Você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem. Não se estressa não. Eu já me estressei muito por causa disso. Hoje eu tô de boa. E também somos julgados pelas nossas mudanças. Com certeza. Com certeza. Porque todas as mudanças vão gerar resultados. E o resultado incomoda essas pessoas. Então, fica de boa e segue. Tria. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Pois, gente. Então, é isso. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Essa live vai ficar salva. Essa live de hoje foi top. Eu acho que foi uma live importante, né? Por quê? Porque quando a gente tem clareza disso tudo, a gente passa a ser mais corajoso. E a coragem, ela repercute em resultado. E o resultado gera sucesso. Perfeito? Então, que sejamos pessoas corajosas, que entendemos, a partir de agora, que nós não somos perfeitos, que a gente vai errar e tá tudo bem. Pede desculpa, corrige a rota e segue. Só não para. Por quê? Porque o sucesso deixa rastros. O sucesso incomoda. E tá tudo bem. Beleza? Beijo no coração. Excelente semana pra vocês. Pega isso tudo, coloca em prática e depois me conta aí os resultados, tá bom? Show. Vai ficar salvo, viu? Deixa lá seu comentário.